Cultivo Online, capítulo 234. Uma pequena mudança. Espere um segundo. Você sabia? Como você sabia que eu era o jogador Yuan? E há quanto tempo você sabe disso? Yuan perguntou a Meishiu após um momento de silêncio. Já que Yu-Hou estava chocado demais para falar. Tenho certeza de que mantivemos isso muito bem escondido. Eu acho. A competição musical, foi assim que aprendi, disse Meishiu com voz calma. A jovem disse que o jovem mestre estava participando de uma competição musical, e então o jogador Yuan conseguiu obter o primeiro lugar em uma competição musical algum tempo depois. Quando perguntei ao jovem mestre que tipo de instrumento ele tocava durante a competição, ele disse que era a cítara, que por acaso era a mesma competição que o jogador Yuan havia vencido em primeiro lugar. Então presumi que o jovem mestre fosse o jogador Yuan. Foi só depois das palavras da jovem que confirmaram minhas suspeitas. Então você só sabe disso há 1 ou 2 dias. Yuan perguntou a ela. Está correto. Vê, você não contou a mais ninguém sobre isso, não é? Yu-Hou finalmente perguntou a ela. Claro que não, jovem. De qualquer forma, era apenas uma suspeita até agora. Meishiu balançou a cabeça. Bem, como você já sabe, isso tornará as coisas muito mais fáceis para nós. O irmão Tian precisará ganhar dinheiro no futuro e pretende vender algumas coisas no Cultivation Online por dinheiro real. Se você não for capaz de fazer isso sozinho, então você fará isso por ele, por isso não é qualquer um que pode fazer esse trabalho. Meishiu acenou com a cabeça, eu entendo. A propósito, irmão Tian, embora você já tenha decidido deixar a família, vamos esperar até o último dia para termos mais tempo para nos preparar. Para uma nova casa para você. É fim de semana amanhã, então vou ligar para algumas pessoas e ver se elas têm uma casa. Afinal, prefiro que você fique com alguém que eu conheço. Tudo bem, disse Yuan. Yu-Hou e Meishiu saíram da sala para preparar o jantar para Yuan. 1 hora depois, Yu-Hou voltou ao quarto para cuidar de suas necessidades. Yu-Hou, quero jogar esta noite. Dormi o suficiente esta manhã. Ok, Yu-Hou disse enquanto arrumava seus longos cabelos e colocava o console em sua cabeça antes de ligá-lo. Enquanto Yuan entrava no jogo, Yu-Hou limpou o local e saiu do quarto. Enquanto isso, Yuan convocou Xiao Hua. Xiao Hua, tenho uma pergunta sobre algo que você disse antes. Quando um cultivador atinge o pico do espírito aprendiz, ele deve experimentar a iluminação antes de poder avançar para o espírito guerreiro, correto? Isso mesmo, Xiao Hua assentiu. O que exatamente é essa iluminação? Existe algum truque para isso? Por que você quer saber? Irmão Yuan, você já é um guerreiro espiritual e está prestes a se tornar um mestre espiritual. Xiao Hua perguntou a ele. Bem, estou apenas curioso sobre isso, já que nunca experimentei isso por mim mesmo. Além disso, pode me ajudar se eu precisar experimentar a iluminação para o mestre dos espíritos. Xiao Hua acenou com a cabeça e disse. Feche os olhos, irmão Yuan. Yuan não a questionou e fechou os olhos. Assim que Yuan fechou os olhos, Xiao Hua ergueu as pequenas mãos e cutucou Yuan entre as sobrancelhas com o dedo. Uma pequena luz apareceu entre a testa de Yuan por uma fração de segundo antes de desaparecer. Enquanto isso, dentro da cabeça de Yuan, ele estava vivenciando a iluminação. No entanto, não foi sua própria iluminação. Em vez disso, foi a iluminação de Xiao Hua quando ela se tornou guerreiro espiritual pela primeira vez, e ela estava apenas compartilhando sua experiência com ele através de uma técnica misteriosa. Então é assim que se sente a iluminação, hein? Yuan murmurou e abriu os olhos alguns segundos depois. Embora parecesse muito mais tempo dentro de sua cabeça, na realidade durou apenas alguns segundos. Realmente não existem truques para receber a iluminação, irmão Yuan. No entanto, pode ajudá-lo se você já sentiu isso antes. Entendo. Muito obrigado, Xiao Hua. Vejo você de novo amanhã. Yuan imediatamente se desconectou e começou a tentar obter a iluminação para si mesmo enquanto o sentimento ainda estava fresco. Depois de respirar fundo, Yuan relembrou o que havia experimentado agora e começou a cultivar com isso em mente. Yuan rapidamente entrou em um estado de espírito tranquilo onde não pensava em nada. Quase como se estivesse meio adormecido. Algumas horas depois, Yuan sentiu como se a parede invisível que o impedia de progredir tivesse desabado repentinamente, permitindo que sua energia espiritual fluísse para frente, rompendo até o guerreiro espiritual. Uau, tio! Uma rajada de vento apareceu no quarto apesar das janelas fechadas, e os cobertores finos que cobriam o corpo de Yuan voaram para fora da cama. Nesta sala escura com todas as fontes de luz desligadas, uma leve luz dourada podia ser vista ao redor do corpo de Yuan neste momento, e dentro do corpo de Yuan, ele podia sentir uma sensação de formigamento percorrendo suas veias por todo o corpo. Alguns momentos depois, a luz diminuiu e o vento desapareceu. É assim que o Spirit Warrior se sente no mundo real. Eu me sinto mais enérgico e poderoso do que no Cultivation Online quando entrei pela primeira vez no Spirit Warrior. Com tanta energia em seu corpo, Yuan não pôde deixar de tentar mover seus membros e, para sua surpresa, embora não conseguisse mover os braços ou as pernas, ele podia sentir movimentos rígidos nos dedos das mãos e dos pés. Eu posso me mover? Mesmo que ele mal conseguisse mover os dedos das mãos e dos pés por alguns segundos, Yuan ficou em êxtase com essa pequena mudança.
pois isso significava que ele ainda tinha esperanças de recuperação. E para ter certeza de que não estava imaginando coisas, Yuan passou os minutos seguintes mexendo os dedos das mãos e dos pés. E é real, eu não estou sonhando, eu realmente consigo mover meu corpo. Yuan chorou interiormente. Assim que se acalmou, Yuan imediatamente voltou a cultivar. Se alcançar o guerreiro espiritual o ajudou a recuperar algum controle sobre seu próprio corpo, o que acontecerá quando ele alcançar o mestre dos espíritos e acima? Ele será capaz de mover seus membros em seguida? Talvez ele até consiga andar novamente.